Eu nunca imaginei estar falando isso, mas aos 18 anos eu fechei um contrato de mais de R$ 1.000 sem saber absolutamente nada e eu tô com uma frustração e um vazio que eu nunca imaginava que eu ia ter. Como assim, amor? Conta melhor essa história. Cara, todo mundo sempre tem aquela expectativa de fazer primeira venda na internet, primeiro dinheiro com o digital. A gente sempre olha na internet, no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, qualquer rede social, a gente sempre olha os outros mostrando, né? Viagens, carros e o celular caindo venda, venda, venda. A gente pensa, nossa, se eu fizesse, assim, tem aquela vida ok, mas se eu fizer minha primeira venda, né, cara, pô, vai mudar tudo, vai ser um boom na minha mente, eu vou ficar mais feliz. E eu pensava isso, entende? Sempre vendo. E às vezes quando o cara vinha falar, nossa, cara, no início eu era assim, entende? Que nem você. Mas quando eu fiz minha primeira venda, não foi tudo aquilo. Eu fiquei feliz, mas não foi tanto. Então, assim, cara, não foca no dinheiro. Quando o cara falava com esses papos, eu pensava, meu amigo, é fácil falar isso quando tem milhões na conta. Agora, imagina a minha situação, como é que fica. Como é que fica a minha situação que eu tô vendo ele nesse sucesso, entende? É fácil falar pra ele que é milionário, mas pra mim, na minha situação, não é. E eu pensava nisso. E chegou hoje, a menos de 2 horas, tanto que eu já até resolvi conversar aqui. Cara, eu fiz. Depois que o contrato foi, eu fiquei olhando, tá, mas e aí? Assim, eu não fiquei feliz, assim, essas coisas. Não, foi algo. Não foi nem aquela coisa pra ficar neutro, entende? Assim, falar, ah, tô nem aí, tanto faz. Não, foi algo mais. Algo mais pra baixo, cara. Sei lá, isso aqui não é. Eu acho que não é um desabafo, é mais uma frustração, entende que eu tô falando com você que tá buscando o seu primeiro dinheiro no digital, alguma coisa, cara, não foca no dinheiro. Eu tô passando isso exatamente agora e é muito frustrante você por muito tempo focar no dinheiro, focar, focar, mas quando ele vem você fica sei lá, vazio, entende? Eu tô começando a entender também o que dizem sobre você focar no processo, né? Veja bem, não sei se dá pra usar isso aqui como um exemplo, essa capa de celular. Veja bem, aqui, oh caramba, ó, veja bem, aqui é onde tá o dinheiro. Aqui é você no começo. Você quer chegar aqui que é o dinheiro. Aqui que você quer chegar que é o dinheiro. O que que é o focar no processo? Enquanto isso aqui é o dinheiro, foca nisso aqui. Foca nessa parte. Porque você fazendo toda essa parte, toda a trajetória bem feita, qual é a consequência? O dinheiro. O dinheiro ele nada mais é do que falando, cara, parabéns. Você conseguiu, você fez o seu passo a passo certo. Agora faz de novo. Aí eu venho de novo até tu. Mas se tu não fizer o processo, você não vai me ter. É isso que o dinheiro tem. Então, o que que é o se apaixone pelo processo? É isso aqui, ó. A pessoa. Cara, é o que dizem, né? Foca no que tu tá se tornando. A, o teu pensamento, como que ele tá mudando? A tua rotina, como que ela tá mudando? O teu ciclo social, cara, para eu atingir isso hoje, eu posso garantir uma coisa: tem que ter desequilíbrio. Cara, é que nem o Flávio Augusto fala, assim, por exemplo, né? Primeiro que estabilidade não existe, segundo que tem que ter desequilíbrios, entende? Não dá pra você equilibrar. Cara, Flávio Augusto, um cara muito fera, velho, muito fera, uma das minhas grandes inspirações. O que o cara diz, não dá pra você ter um resultado bom tendo equilíbrio. Eu não teria conseguido chegar nesse contrato fechado se eu tivesse com a minha vida social estabilizada, entende? Eu mudei de estado, então assim, eu com meus 18, eu fiquei mais de 18 anos em outro lugar, entende? Então assim, todas as minhas amizades ficaram pra lá. E eu não tô mais falando com eles por enquanto, entende? Eu tô mais focado no na internet, entende? Assim, focar fazer dinheiro, mas
focando no processo de que eu tô me tornando para o dinheiro vir como consequência, entende? E você tem que ter o desequilíbrio. Eles me mandando mensagem, eu cheguei a falar, olha, agora não dá, eu tô focando em outras coisas. Esse mês não dá, nesse mês era esse mês passado, não dá. Agora talvez o resto do ano a gente fique sem se falar. Eu falei, cara, não vai dar, é isso, eu tô com outras coisas. E entenderam, entende? Entenderam, compreenderam a situação. E é mais desafiador o início, entende? Porque, cara, não, não é tão fácil quanto aparece, entende? Quando aparece na internet, vá, suba o criativo, bota dinheiro e bum. Cara, não é assim que funciona de jeito nenhum. Pra fechar esse contrato de contrato de 1.000 até que foi mais de boa, entende? Esse contrato de 1.000 foi bem simples, aliás, de fechar, mas teve um outro que eu fechei que vai ser tema para uma próxima conversa que a gente for ter. Mas esse contrato de 1.000 ele foi muito fácil de fechar. Mas ao mesmo tempo que foi fácil, eu me saí frustrado por achar que quando eu fizesse um dinheiro, na minha cabeça era R$ 50, 50, R$ 100 tá ótimo. Aí eu fechei um que era 10, 20 vezes acima do que eu esperava e não foi tudo isso, entende, cara? Então, assim, não se prende ao dinheiro. Eu não sei a situação que tu tá passando, assim, talvez seja dificuldade, talvez esteja precisando muito, mas foca em que tipo de pessoa eu tenho que ser pro dinheiro ele vir como consequência, entende? É esse o princípio. E esse contrato de mais de R$ 1.000, eu não precisei saber fazer nada. Eu não sei nada do serviço que eu tô oferecendo, eu não sei como faz o serviço. Mas eu fiz. Foi mais prática que teoria. Como assim, amor? Existe um modelo chamado Drop Service que ele é pouquíssimo falado no Brasil mesmo. É raríssimo ver. É muito dropship, PLR, afiliado, e-book, curso. É muito tudo isso, entende? E eu não tô criticando, não. Tem que vender mesmo. O curso é bom, tem que vender. O cara tem conhecimento, tem que vender. Tem que vender se é bom. Assim, vai ficar reclamando de curso? Então vai ficar com conteúdo gratuito do YouTube e você vai perder muito mais tempo do que se fosse no treinamento. Mas assim, isso não é o foco. A questão do drop service é basicamente isso. Intermediação. Aqui tem um cliente que quer o serviço, aqui quer o profissional. Você entra em contato com o cliente e fala, olha, eu prestei esse serviço, fecha contrato com ele. Vai com o profissional, olha, eu te pago para prestar serviço, conecta os dois e pronto. Cara, o profissional vai lá, faz o serviço e tu fica com a grana, entende? Fica com o dinheiro. Mas assim, Amon, o que que tem que saber? Não tem que saber nada mesmo do serviço. Nada eu digo, a parte é muito prática, entende? Tem que saber o básico para negociar ali, mas o que você tem que ter é um bom papo, entende? Tem que saber convencer ali, porque você está negociando valores, tem a parte de contrato, tem serviço, prazo, então assim, você tem que conhecer o básico de como funciona um serviço, que isso aqui eu acredito que todo mundo sabe, mas uma outra coisa que eu vejo que falta muito é você ter isso aqui, ó, lábia, cara, é você saber literalmente falar e não ter medo de falar. Cara, se eu tivesse medo de falar, timidez, eu nunca consegui fazer isso. E talvez você tenha timidez. Eu vou te falar uma coisa. Se você tem timidez, tem vergonha, você nunca vai fechar uma venda na internet. Eu digo nunca, nunca. E se fechar, não vai conseguir escalar. Não vai. Cara, venda porque você vai ter que entrar em contato com o cliente, vai ter que falar, vai ter que mandar áudio, fazer reunião. Ou talvez não, o seu seja só, não sei, fazer venda direta e botar para ele ir pro site, mas cara, mesmo assim, se você quiser, não sei, entrar em contato com, fazer um network, outra coisa, vai ter que ter comunicação. Se a gente for ver os maiores empresários do mundo, eles são fera no quê? Comunicação, cara. Então assim, tem que perder a timidez. Não tem como você. Eu jamais conseguiria fechar. Eu jamais, Amon, conseguiria fechar esse contrato se eu fosse tímido. Tive que falar, tive que explicar como funciona o serviço, fazer reunião.
olho no olho ali, entende? E deu tudo certo, entende? Mas assim, esse processo de falar com o cliente, fazer todo o processo foi bom. Eu gostei, de verdade. Eu gostei mais da parte de falar com o cliente, fazer toda a intermediação, todo o processo, do que o dinheiro. Porque todo o processo foi legal. Mas o dinheiro não foi. Assim, eu tô satisfeito, entende? Fechar um contrato de mais de R$ 1.000. Foi meu primeiro de 4 dígitos, entende? Claro que a meta é a gente ir avançando, mas nunca mais focar no dinheiro. É um negócio que eu aprendi. Isso de focar no processo é quem você está se tornando, entende? Assim, eu era, eu era uma pequena parte, eu fui uma pessoa. Teve um processo, umas coisas que aconteceram que eu ainda vou chegar a falar aqui, que fizeram eu ficar meio não, cheguei a ficar tímido, mas depois eu perdi isso, mas, cara, tem que saber falar, entende? Infelizmente, eu vejo a minha geração e todo o resto com muita vergonha, cara, de falar, de soltar a voz, assim, querer fazer tudo perfeito. Cara, isso aqui não tá perfeito, entende? Assim, às vezes eu tô pensando como falar, às vezes dá uma gaguejada, às vezes o início não foi com a melhor intro, mas isso aqui é uma conversa, entende? E numa conversa você não vai com o roteiro, você não vai com algo escrito. Claro que quando é YouTube, essas coisas, as pessoas tendem a fazer isso. Talvez lá na frente eu faça, mas agora não. É algo mais conversa, é algo mais olho no olho, né? Como a gente faz. Cara, e uma coisa pra você perder, soltar timidez é fazer o que a gente tá fazendo, entende? Olhar olho no olho. Mas o tema da nossa conversa, que é o dinheiro, cara, não foca no dinheiro. Tu vai se frustrar, assim como eu acabei me frustrando. Eu tô com o dinheiro, eu não sei muito. Dizem, comemore as micrometas para o seu cérebro ver se tá tudo certo e tal. Eu não sei se eu saio para comemorar alguma coisa, alguma coisinha leve, eu não sei, eu ainda tô pensando porque foi exatamente agora, entende? Claro que tem o pós-contrato fechado, tem a parte de gerenciar, ver se tá ali eu vou ficar só, eu não vou fazer o serviço, eu vou ficar só na supervisão para garantir que tá sendo entregue, entende? Mas cara, não foca no dinheiro, velho. Não foca. Não foca, tu vai se frustrar. Não importa a situação que tu tá, não importa. Não, pera aí. Você pode estar numa situação muito ruim. O dinheiro é bom, entende? Eu tô satisfeito, vai me ajudar em algumas coisas, mas você focar 100% o seu a sua felicidade, né? A sua satisfação no dinheiro, esse é o problema. Assim, acho que eu botei uns 50%, 60, 70% no dinheiro e não foi tudo isso, entende? Então, assim, o dinheiro é bom. Não existe isso, dinheiro não traz felicidade, ele faz mal. É mentira, só fala isso quem não tem dinheiro. O dinheiro é bom, a sensação é ok, entende? Mas não é todo aquele glamour de fazer um dinheiro no digital e ficar feliz, cara. É como falo, né? Focar no processo de repetição. Todo dia tá fazendo aquilo e aquilo que cria um propósito maior do que você mesmo, cara. Assim, se não por mim, por quem? Pela minha mãe? Pelo meu pai? Aquilo, quem que sai ganhando se você sai ganhando, cara? Agora isso que estão falando agora tá começando a fazer sentido. E foi um insight agora que eu tive, entende? Agora. Assim, é uma experiência que eu tô passando, uma visão ao vivo. Não é, eu já fiz 10 milhões e eu vou te falar isso. Não, eu tô no início mesmo, assim, há menos de uma semana, cara. Primeira renda no digital é uma sensação boa, entende? Mas não focar no dinheiro, foca no processo de quem você vai se tornar. Em resumo, cara, muito criterioso em amizade. Nossa, tu vai ficar um tempo muito sozinho, teu pensamento vai mudar, gosto musical, conteúdo, tudo vai começar a mudar, é o que eu tô passando, cara. Então, é um conselho que eu daria pra ti, foca em quem tu tá se tornando. É o clichê, algo que todo mundo repete, mas é uma verdade. Tente foca em quem tu vai se tornar. Pô, vou me tornar milionário, quem que eu tenho que me tornar pra chegar? Essa é a parte boa. O dinheiro é só reflexo falando parabéns, você tá no caminho certo. Mas é isso, cara. Espero que passar uma visão pra ti que talvez não tenha feito dinheiro no digital ainda e tá querendo.
não foca no dinheiro, mas foca em quem tu tá se tornando. Porque essa, com certeza, é a melhor parte. Até a próxima.